Meu nome é Dani Reis e eu quero dar sequência na série de vídeos sobre terapia do renascimento. E hoje, como prometido, eu quero trazer um comentário sobre um artigo científico que foi feito sobre a terapia do renascimento em 2020, que foi publicado em 2020, tá? E esse artigo ele fala de um caso clínico, um estudo de caso clínico de tratamento de transtorno de estresse pós-traumático com a terapia do renascimento pelo Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, fica comigo até o final, tá? Que você vai se surpreender com os resultados dessa pesquisa. Então, desde já, dê um like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem também tem interesse nesses assuntos, ok? E aproveite também, siga o nosso perfil no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você acompanhe todos os nossos trabalhos que fazemos lá no Instagram, tá bom? E um dos pontos fortes desse artigo é que ele foi publicado na Elsevier, e de vez em quando eu vou precisar dar uma lida aqui, que é uma das maiores, se não a maior revista científica no mundo, especializadas em publicações de conteúdo científico, técnico e médico também. Para vocês terem uma ideia, a taxa de rejeição de um artigo nessa revista, para alguém que vai tentar publicar, já chegou a cerca de 87%, e sendo aceito apenas 60% depois de um processo de revisão. Então, para você ter uma ideia, que não é fácil publicar na Elsevier, precisa respeitar e cumprir com todo o protocolo, com todas as exigências para que o artigo científico ele seja publicado e validado, tá? Então, existe essa preocupação. Então, a gente já consegue ver por aí como é complexo a publicação de um artigo científico, ou seja, para ter um artigo publicado sobre terapia do renascimento na Elsevier, nessa revista científica, significa que estamos a passos largos em direção à comprovação científica da prática terapêutica do renascimento. Então eu já quero começar o comentário desse artigo falando sobre a forma como ele foi publicado. E eu acredito também que eu esteja trazendo em primeira mão, porque eu não vi nenhum vídeo do YouTube ainda falando sobre isso, que eu esteja trazendo em primeira mão esses artigos, esse e outros artigos que estão por vir, porque é de total relevância para a classe científica e também para os praticantes da técnica do renascimento. Tendo em vista aí o avanço da psicologia transpessoal, que é a última força da psicologia, que ele resgata essa vertente da psicologia, resgata a espiritualidade como parte integrante do funcionamento da mente do ser humano e do corpo também, do ser humano inteiro. Então a psicologia transpessoal vai trabalhar esse aspecto holístico, mas holístico que eu digo não da terapia holística, mas do holismo do todo, o holos, né? Então, por que não falarmos sobre a psicologia transpessoal de uma perspectiva científica, né? Validando práticas terapêuticas que estão sendo estudadas pela ciência. E não é diferente, né? Muitos críticos aí andam dizendo que a terapia do renascimento não tem fundamentação científica, não tem respaldo. Olha aí, estamos diante de um primeiro artigo falando sobre isso. Então, em primeira mão no YouTube aqui para vocês. Vamos lá. O título traduzido para o português seria mais ou menos assim: tratando o transtorno de estresse pós-traumático com respiração conectada, no caso a terapia do renascimento. Um estudo de caso clínico e implicações teóricas. Esse artigo foi escrito por Paulus DeWitt e Roberto Moraes Cruz. E este estudo foi parcialmente financiado pelo CAPES e pelo CNPq também. Esse artigo tem como objetivo avaliar a eficácia do renascimento no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Então, como foi feito esse estudo? Uma pesquisa foi realizada com 61 bombeiros militares do estado de Santa Catarina, né? E depois de entrevistá-los, somente um bombeiro foi qualificado para participar do estudo, tá? E foi feita aí uma avaliação psicológica nele, até que foi diagnosticado, ele foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, e esse transtorno parecia estar relacionado com o seu trabalho. E os sintomas que ele sentia
eram muitos, como por exemplo, ele evitava recordar experiências traumáticas e não se sentia muito bem em relatar os detalhes traumáticos ocorridos em sua vida, ali naquela entrevista, né, naquela anamnese inicial. Ele também não compartilhava com ninguém esses relatos. Tá? Ele falou também ter excesso de raiva, falta de autocontrole, emoções negativas, tá? Problemas financeiros, isolamento social, procrastinação, sono ruim com fortes pesadelos. Ele não conseguia nem honrar com seus horários e compromissos e nem conseguia chegar no trabalho direito, no quartel do Corpo de Bombeiro. Né? Ele tinha também muitos arrependimentos, muitas frustrações, sentimentos de culpa, autocobrança, alterações de humor e muitos outros sintomas que são relatados nesse artigo. O teste psicológico utilizado nele para medir o nível de ansiedade, antes do tratamento com o renascimento, apresentou 19 pontos, sugerindo uma ansiedade moderada. E o mesmo questionário foi aplicado após o tratamento das 8 sessões com a terapia do renascimento e a pontuação de ansiedade caiu para 6, ou seja, 19 para 6. Outro questionário foi utilizado para medir os sintomas depressivos nele antes do processo terapêutico e apresentou aí uma pontuação de 28, indicando uma depressão moderada. E após o tratamento com o renascimento, de 28 caiu para 7 dos sintomas de depressão. E não para por aí. Para as sessões de renascimento, todo o protocolo foi explicado. O tempo de sessão, como faz a respiração, o que pode ou não acontecer, caso durma, caso não, os toques, caso seja preciso ali, os poucos comandos verbais que podem ou não serem ditos. Então todo o procedimento ele ocorreu com poucas intervenções ou comandos verbais. E algo interessante aqui que o estudo informa que a terceira sessão foi a sessão principal, em que foram processados e acessados os aspectos somáticos das memórias traumáticas e também liberadas. Como a gente sabe, o que está descrito nos manuais da terapia do renascimento. A execução da respiração circular, que é a respiração da criança, ativa, acessa as memórias celulares, até o ponto de provocar uma catarse, né, dessas emoções virem em choro, em outras formas. Então é assim que as memórias traumáticas elas são acessadas e através da respiração elas são tão acessadas como também liberadas. Durante a quarta sessão, diz o estudo, que o participante experimentou visivelmente emoções profundas, no caso aqui, catarse. E a partir da quinta sessão, suas experiências tornaram-se muito positivas. É o que geralmente acontece. É o que a gente já experiencia em clínica, né? Na psicoterapia com suporte da terapia do renascimento. A partir da quinta sessão, a gente começa a sentir a pessoa respirando, um pouco mais aliviada, e uma sessão com mais integração, com mais suavidade. Né? E durante a quarta sessão que isso aconteceu, indo para a quinta sessão, as suas experiências tornaram-se muito positivas, né? E ao final dessa sessão, ele relatou ser capaz de perdoar aquelas pessoas que ele havia culpado antes, né? Inclusive culpado a si mesmo. E durante o período das 3 últimas sessões, ele relatou também que havia deixado para trás o ciclo negativo no qual se sentia preso por vários anos e agora era capaz de assumir o controle de sua vida. Cara, isso é impressionante, porque a terapia do renascimento não me parece ser, ou seja, para mim não é, mas aqui está sendo confirmado que não se parece ser apenas uma técnica de respiração que alivia sintomas de ansiedade e depressão apenas, ou de transtorno de estresse pós-traumático, ou outros níveis de estresse, ou qualquer outra sintomatologia. Não é uma técnica que apenas alivia o sintoma, mas essa técnica também promove mudanças nos pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos,
mudando essa perspectiva interna, mudando essa visão de mundo, fazendo com que a pessoa assuma uma postura diferente, mais assertiva sobre a vida. Isso é que é o impressionante da técnica da terapia do renascimento. E a pesquisa diz que, a partir da 5ª sessão, os sintomas foram reduzidos para abaixo do limite mínimo dos testes psicológicos. Para vocês terem uma ideia do poder que é a prática terapêutica do renascimento. Tá? E diz também o estudo que, após o término de todas as sessões, ele conseguiu falar de seus traumas tranquilamente, sem o menor problema, no que antes ele tinha insegurança, ele tinha bloqueios, não conseguia falar direito, né? Agora, depois do processo terapêutico, ele foi capaz de falar sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. E esse estudo também comprovou que a terapia do renascimento não só acessa, ativa e libera as memórias traumáticas. Essa conclusão foi chegada por toda a equipe que participou desse estudo científico. Os relatos subjetivos do pesquisado e o fato de que as sessões resultaram na resolução do trauma sustenta a hipótese de que um ritmo respiratório conectado ativa memórias traumáticas. E em combinação com a atitude da pessoa permitir ou desejar que essas memórias emerjam, isso promove o processo espontâneo dessa liberação. Uma vez conectado a essas memórias e sendo liberadas pela respiração, esse processo conduz à resolução espontânea do trauma. A hipótese adicional de que esse processamento espontâneo de memória traumática pode ser reprimido ou bloqueado implica que a terapia do renascimento suspende ou remove esse bloqueio. Mas não para por aí. Existe aqui uma parte muito importante, um destaque especial que é registrado nesse estudo de caso, sobre a origem do trauma, porque é sabido para os praticantes da terapia do renascimento, e vários vídeos do YouTube, e vários especialistas que falam sobre o trauma do nascimento e como isso influencia na vida, e como a terapia do renascimento faz para liberar isso. Isso está relatado no estudo da seguinte forma: na entrevista, lá na anamnese, quando ficou subentendido que os traumas que ele sofria estavam envolvidos com o seu trabalho, ele relatou que passou por algumas experiências traumáticas no exercício da sua função profissional. Então, ele passou por uma experiência traumática em 2015 e uma outra em 2017. Mas ele teve muita dificuldade para falar de uma outra experiência específica. No ano de 2013, na época daquele acidente na Boate Kiss, né? Ele disse que ficou extremamente sensibilizado com os relatos dos seus colegas bombeiros. Ele não se envolveu, ele não deu suporte à equipe de salvamento, ele diz aqui no estudo, mas ele ficou um pouco aterrorizado com as notícias, e ali ele sentiu que a vida dele começou a ganhar um rumo diferente, e começou a sentir sintomas negativos. E ele disse aqui que, ao falar isso durante aquela anamnese, ele se sentia muito mal e que isso lhe causava forte ansiedade enquanto ele dizia aquilo, né? E como é parte do protocolo de todo renascedor, perguntar para o seu paciente, para o seu cliente, como foi o seu nascimento, como foi o seu estilo de parto, como ele nasceu, porque isso é descrito nos manuais de renascimento, para que a gente também procure saber como que aconteceu isso. E ele fez uma revelação muito importante que trouxe uma característica impressionante para esse estudo de caso, né? Ele informou que não pôde nascer de parto normal porque ele estava atravessado no ventre da mãe dele. Tá? E foi preciso fazer uma cesariana de emergência, porque ele não nasceria de parto normal por estar atravessado. Foi então que a psicóloga renascedora, que foi uma psicóloga que conduziu o estudo, percebeu que aqueles sintomas traumáticos associados a Boate Kiss estavam ali ligados com o seu trauma do nascimento, porque da mesma forma que aquelas vítimas do incêndio na Boate Kiss tentaram sair
e não conseguiram sair por causa do bloqueio das portas e aquelas pessoas vieram a óbito lá dentro, morreram lá dentro, e muitas não conseguiram sair porque o espaço estava bloqueado. Foi assim que nasceu o gatilho, por conta dessa memória inconsciente, até memória no corpo, do seu próprio nascimento, porque assim como as portas da Boate Kiss estavam travadas, fechadas, impedindo que as pessoas saíssem, ele também estava travado, atravessado no ventre da sua mãe, impedido de nascer no parto natural. E aí percebe como que existe essa ligação do que acontece no trauma do nascimento com as circunstâncias da vida. É bastante dito pelos terapeutas renascedores que a vida fora do ventre é uma repetição da vida dentro do ventre. E a vida fora do ventre apresenta as experiências repetidas daquilo que vivemos dentro do ventre de nossa mãe. Tá? E a conclusão do estudo ele também é impressionante. Ele diz assim: até onde sabemos, este é o primeiro estudo com resultados baseados em evidência que demonstra a eficácia da terapia do renascimento para tratar transtorno de estresse pós-traumático. Para avançar no desenvolvimento do modelo teórico, serão necessárias mais análises qualitativas e quantitativas, particularmente no processamento real durante as sessões. Ele está falando aqui o quê? Que é preciso fazer exames de neuroimagens e outros tipos de exame, mapeamento cerebral, para que possa ser compreendido como que o cérebro funciona durante a prática terapêutica do renascimento. E esse estudo fecha com a seguinte informação: nesse único estudo de caso, a terapia do renascimento provou ser eficaz no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Após 8 sessões, o transtorno do paciente estava em remissão total e os sintomas comórbidos de ansiedade e depressão foram bastante reduzidos. Então, gente, esse aqui foi o primeiro estudo de caso publicado em 2020, o começo de uma caminhada que fortalece a hipótese de que a terapia do renascimento é eficaz contra transtorno de estresse pós-traumático e, como vimos aqui, ansiedade e depressão também. Então, eu estarei por trazer novos artigos, que eu tenho mais 5 artigos que eu estou estudando, que eu estou lendo. Eu também estou fazendo o TCC da pós-graduação em psicologia transpessoal. Eu estou falando sobre a terapia do renascimento. É uma fase maravilhosa que eu estou vivendo de poder estar tendo contato com esses artigos científicos e escrever um TCC de uma pós-graduação em psicologia sobre a terapia do renascimento. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.